Um bom domingo. Hoje vamos abrir os arquivos para analisar uma peça de oratória que, nossa, marcou uma geração. A gente está falando de um dos sermões clássicos de Billy Graham, com o título Sexo, Poder, Riqueza e Materialismo. E o que é fascinante na fonte que a gente tem, que é a transcrição dessa pregação, é que Graham aborda essa busca humana por propósito, não como uma questão filosófica abstrata, sabe? É mais como um grande experimento de vida que deu muito errado. E ele usa uma cobaia muito específica e poderosa para provar o ponto dele. Exato, uma figura histórica que, na teoria, tinha tudo para ser a pessoa mais realizada do planeta. A nossa missão aqui é desvendar a arquitetura desse sermão, entender como ele constrói o argumento de que as maiores conquistas do mundo, conhecimento, prazer, riqueza, poder, podem, na verdade, ser um caminho para um profundo sentimento de vazio. E o ponto de partida que ele usa é surpreendente. Ele não começa lá no Antigo Testamento com a história dessa figura. Ele começa no Novo Testamento, com uma declaração de Jesus no Evangelho de Mateus. Jesus está sendo pressionado a dar um sinal e responde se comparando a duas figuras, o profeta Jonas e, o que é crucial para nós, o rei Salomão. Ok, vamos desvendar isso. A passagem é de Mateus 12, onde Jesus diz: "Eis aqui quem é maior do que Salomão." Essa frase é a chave, então. Mas por que Salomão? Por que essa comparação é tão potente? Retórico. Graham não escolhe tipo um vilão óbvio ou uma figura trágica. Ele escolhe o equivalente ao Bill Gates ou ao Elon Musk da sua época. O auge absoluto do sucesso humano. Salomão não era só rico. Ele era a personificação da sabedoria, do poder, da cultura. Ao se apresentar como maior que Salomão, Jesus, no texto, estabelece um contraste que Graham explora até o fim, que é a diferença entre a plenitude que o ser humano alcança por si mesmo e uma plenitude de outra ordem, divina. Então, ao escolher Salomão, Graham força a audiência a se olhar no espelho. Ninguém ali seria mais sábio, mais rico ou mais poderoso que Salomão, né? Se nem ele encontrou a felicidade com tudo isso, que esperança o cidadão comum teria seguindo o mesmo caminho? Exatamente. Essa é a armadilha que ele monta. Ele começa citando como os jovens da época dele buscavam identidade. Isso é incrivelmente atual. Ele diz que eles tentam se encontrar nas roupas que vestem, no grupo com que andam, nas coisas que compram, nos shows de rock que frequentam. Mas logo em seguida ele joga um balde de água fria. Ele menciona uma conversa com o reitor de Harvard, que disse que o maior problema no campus não era droga ou álcool, mas falta de propósito. Essa é a tensão que ele cria, a busca frenética por fora e um vazio imenso por dentro. Certo. Então ele usa Salomão como o estudo de caso definitivo desse fracasso do sucesso? Por onde ele começa a desmontar essa ideia? Qual é a primeira grande busca de Salomão que ele analisa? Ele começa pelo pilar que a nossa sociedade, talvez mais do que qualquer outra, valoriza: o conhecimento. Salomão não era apenas um intelectual. Ele era, segundo a Bíblia, o homem mais sábio que já existiu. Graham cita as fontes, como o Livro de Reis, que diz que a sabedoria dele excedia a de todos os povos. Ele era botânico, zoólogo, filósofo, poeta. Tinha o que a gente chamaria de conhecimento enciclopédico. E mesmo assim, não foi suficiente. Qual é a conclusão a que Salomão chega, segundo o sermão? Conclusão é brutal. Graham cita a frase do próprio Salomão em Eclesiastes: "Porque na muita sabedoria há muito enfado." Ele traduz isso de forma direta: quanto mais conhecimento, mais tristeza. O argumento de Graham é radical. O conhecimento intelectual, por si só não preenche a alma, como pode aumentar a percepção do vazio. Não se pode chegar a Deus só pela razão, entende? É como ter o mapa mais detalhado do mundo, mas morrer de sede porque o mapa não é água. Isso é muito contraintuitivo. A gente vive na era da informação, achando que mais dados vão resolver nossos problemas. E Graham está dizendo que essa busca levada ao extremo leva ao desespero? Exato. E se o conhecimento não funciona, qual é o próximo passo lógico na busca pela felicidade? O prazer, imagino. A busca por experiências? Precisamente. E aqui a análise de Graham fica incrivelmente vívida, quase cinematográfica.
Ele mergulha na segunda busca de Salomão, o prazer. E ele não tem pudor em usar uma linguagem que, vamos combinar, é bem chocante para um sermão. Como assim? O que ele descreve? Ele pinta um quadro de excesso absoluto. Menciona as 700 esposas e 300 concubinas. Fala dos cálices de ouro para os vinhos, de uma piscina particular com 12 leões de bronze que jorravam água. Ele não está falando de prazeres moderados. É um nível de hedonismo que faria a maioria das celebridades de hoje parecer amadora. E ele provoca a audiência dizendo com ironia: falem de sexo. Ele o teve, mais do que qualquer um de vocês jamais terá. Uau! Usar essa linguagem é um risco. Ele quer chocar a audiência para que eles entendam a escala do experimento de Salomão. Basicamente, ele está dizendo: a fantasia mais selvagem que vocês conseguem imaginar, esse homem viveu. E qual foi o resultado? O resultado, que Graham repete como um refrão sombrio, é a famosa frase de Eclesiastes: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E o ponto genial aqui é como ele explica o que vaidade significa nesse contexto. Ele diz que a palavra hebraica original significa uma bolha de sabão que você sopra, ela brilha com todas as cores, mas quando você a toca, ela estoura. Não há nada ali. Que imagem poderosa. O prazer é essa bolha, linda mas vazia por dentro, efêmera. Exatamente. A ideia é que o prazer, quando se torna o objetivo final, é insatisfatório por natureza. Ele descreve Salomão com todo o luxo, sentado sob as estrelas e sentindo um vazio esmagador. É a crise do homem que tem tudo e descobre que tudo não é o bastante. Certo. Então, conhecimento e prazer, os dois grandes pilares, para muitos, falharam. Mas e o argumento definitivo? Aquele que o mundo moderno mais persegue: dinheiro e poder. Certamente isso preencheria o vazio, não? Essa é a terceira busca que Graham explora: riqueza e poder. E, de novo, os números são astronômicos. Ele detalha a fortuna de Salomão, citando um rendimento anual de 666 talentos de ouro. Graham calcula para a audiência dele que isso seria o equivalente a bilhões de dólares hoje. Salomão tinha um estábulo com 40 mil cavalos. Comandava o maior exército e a maior marinha da época. Ele era, sem dúvida, o homem mais poderoso do mundo. E a conclusão? Imagino que seja a mesma. A mesmíssima. Graham cita outra frase de Jesus que ecoa a de Salomão: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. A mensagem é cristalina. Segurança financeira, influência geopolítica, tudo isso também se revela como uma bolha que estoura. Graham pinta a imagem de Salomão no terraço do palácio, sofrendo de indigestão, com o coração vazio, declarando que tudo aquilo era fútil. Ele ainda menciona outras tentativas de Salomão, não é? Algo sobre arte e até religião? Sim, e esse é um dos pontos mais sutis e importantes do sermão. Salomão também tentou a vida estética, a busca pela beleza. Construiu jardins magníficos, contratou orquestras, os melhores cantores. E, mais importante, ele tentou a religião formal. Ele foi o homem que construiu o Templo de Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um projeto que, segundo Graham, levou 7 anos e 150 mil trabalhadores. E nem mesmo a maior obra religiosa da sua época foi suficiente. Esse é o checkmate do argumento. Graham diz que mesmo a prática religiosa mais devota, a construção do templo mais magnífico, sem o que ele chama de um encontro pessoal com Cristo, não traz a paz. Ele faz uma separação radical entre a religiosidade externa, ir à igreja, seguir rituais, e a experiência espiritual interna. O templo era perfeito, mas o construtor do templo continuava quebrado por dentro. Então, depois de demolir todos os pilares da felicidade mundana, qual é o diagnóstico que Graham oferece para esse vazio? Porque nada disso funciona. Aqui ele muda de marcha, da análise histórica para um diagnóstico teológico. Ele argumenta que o problema não está nas coisas, mas no buscador. Ele afirma que a mente humana, no seu estado natural, foi afetada pelo que a Bíblia chama de pecado. Ele usa adjetivos fortes: cega, contaminada,
corrompida. Isso soa quase como um conceito de psicologia. É como se ele dissesse que nosso sistema operacional tem um vírus que corrompe todos os programas que a gente tenta rodar, seja o do conhecimento ou do prazer. É uma analogia perfeita. Ele diz que o Deus deste mundo, que ele identifica como o diabo, tem o poder de cegar as mentes para as verdades espirituais. É como se houvesse um ponto cego na nossa percepção. E ele leva essa ideia a uma conclusão assustadora. Que seria? Ele conecta esse conhecimento corrompido do homem, adquirido na queda, diretamente à nossa capacidade de autodestruição. Ele menciona a invenção da bomba atômica e das armas químicas como o ápice desse conhecimento desviado. A mente humana, brilhante o suficiente para dividir o átomo, usa essa genialidade para criar a aniquilação. A conclusão lógica dele é: a solução não pode vir da mesma mente que criou o problema. É um argumento sombrio, mas poderoso. E é nesse ponto, imagino, que ele finalmente volta àquela frase do início sobre Cristo ser algo maior que Salomão. Exatamente. Depois de passar a maior parte do tempo descrevendo o fracasso de Salomão, ele dedica a parte final a apresentar Cristo como a resposta. A estrutura é um espelho perfeito. Onde Salomão falhou, Cristo, segundo Graham, oferece a verdadeira plenitude. Como ele estrutura essa comparação ponto a ponto? É isso, ponto por ponto. Primeiro, em resposta ao conhecimento que leva à tristeza, ele oferece uma sabedoria superior. Citando a carta aos Colossenses, ele afirma que, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A ideia é que conhecer a Cristo é ter acesso a uma verdade fundamental que Salomão jamais alcançou. E pro prazer, a tal da bolha que estoura. Pro prazer, ele oferece um prazer superior. Ele não prega uma vida de privação, mas de uma alegria de outra categoria. Ele a descreve como uma alegria indizível e cheia de glória. Uma felicidade que não depende das circunstâncias, sabe? E para provar, ele usa o recurso mais poderoso que um orador tem: uma história pessoal. A história sobre a mãe dele, certo? É sempre arriscado usar algo tão pessoal. Como ele faz isso funcionar? Uma muito crua e emocionante. Ele conta que a mãe dele, uma mulher de fé profunda, estava em coma. No dia em que faleceu, ela subitamente acordou, sentou-se na cama, olhou para o céu e citou em voz alta um versículo do Salmo 149. Regozijem-se os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos. O impacto disso na audiência deve ter sido imenso. Ele está mostrando uma alegria que encara a morte de frente e ainda se encanta. É um contraste brutal com a imagem de Salomão no palácio, rico, mas com o coração vazio. Entendi. A história não é só sentimental, ela é a evidência da tese dele. E para a riqueza e o poder? Ele segue a mesma lógica. Em contraste com a fortuna de Salomão, ele fala das riquezas espirituais em Cristo. E em contraste com os exércitos de Salomão, ele apresenta um poder superior, o poder do Evangelho para a salvação. Ele cita o apóstolo Paulo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. O argumento final é que Cristo oferece a versão autêntica e duradoura de tudo que Salomão buscou de forma temporária. Então, após toda essa construção, essa desconstrução da busca humana e a apresentação de uma alternativa, como ele conclui, o sermão simplesmente acaba? De jeito nenhum. O sermão de Billy Graham nunca era só uma palestra. Era sempre uma chamada à ação. Ele termina com um apelo direto. Ele pede às pessoas na multidão que se levantem, caminhem até a frente do palco e façam um ato público de entrega a Cristo. O que é algo bem confrontador, né? Por que essa necessidade do ato público? Ele justifica isso teologicamente. Diz que Jesus sempre chamou seus seguidores publicamente. Mas, retoricamente, o efeito é transformar toda a análise sobre Salomão em uma decisão pessoal e imediata. A mensagem é: entender o problema não é suficiente, é preciso agir. Ele diz que o que falta é a relação pessoal com Cristo. E essa decisão não pode ser adiada, porque hoje é o dia da salvação. É o clímax que transforma ouvintes em participantes. Então, no final das contas, o sermão usa a história do homem que tinha tudo
para argumentar que a verdadeira satisfação não está no acúmulo, mas numa dimensão espiritual, que na visão dele se encontra nesse relacionamento com Cristo. Exato. Ele pega o maior exemplo de sucesso do mundo e o revela como o maior exemplo de fracasso espiritual. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão que ecoa até hoje. O sermão descreve a busca de Salomão como resultando numa bolha que estoura. Isso levanta uma questão muito pertinente para o nosso mundo. A questão é: o que constituiria hoje uma busca por algo que não seja uma bolha? O que seria algo sólido, substancial, que não estoura ao primeiro toque? Uma pergunta que vale a pena ponderar. Esta análise faz parte da nossa série Sermões de Domingo. Na semana que vem, teremos um novo sermão para explorarmos juntos. Que Deus abençoe a todos!